Uma das novidades do e-commerce 3.6 é que eles mostram agora em cada parte do site, na página do produto, nos pedidos, produtos relacionados deles, que tu pode comprar e instalar no teu site. Eles consideram que são sugestões dentro de um contexto específico que fazem sentido e tal. Eles até chegaram a anunciar que isso não poderia ser desabilitado pelo painel, somente via código, mas isso aí causou muita gente reclamando, porque tem gente que não sabe mexer em código, tem gente que não quer aprender a mexer em código, tem gente que só gerencia a loja e nem tem acessos para colocar isso via código, e aí teria que ficar editando os códigos ou procurando plugins para isso, para remover essas opções. Eles acabaram colocando isso de maneira nativa no painel. Por padrão, as recomendações estão ativas, mas tu pode ir lá nas configurações, na aba avançado, e desativar. Mas qual que é a grande coisa aí? E se não tivesse a opção de desativar? Se eles não tivessem incluído essa opção, como faríamos para remover isso? É isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Eu vou mostrar o passo a passo que eu usaria para chegar a esse código e encontrar a melhor forma de desativá-lo. Então nós vamos saber como que eu trabalho para chegar a um resultado e como que esse código pode ser simples e eficaz, porque ele não só cumpre o papel de remover as recomendações sem ter a opção de voltar para elas, mas também mostra como é simples mexer e fazer coisas no e-commerce. E com isso nós podemos chegar a outros resultados. Basta expandir esse conceito aqui para outros locais que nós vamos ter um bom resultado no nosso site com códigos bem simples, mas que trazem um resultado dentro de alguns contextos esperados, né? Vamos ver então aqui o passo a passo que eu usaria para resolver esse problema. Como sempre, eu estou usando aqui o e-commerce WordPress em inglês, porque é mais fácil de trabalhar com o código dessa forma. E eu já estou aqui no painel, na página do produto, editando um produto, e ele mostra aqui as recomendações para comprar plugins. Para desativar, é só vir aqui nas configurações, o e-commerce e desativar. Mas e se não tivesse, como que eu faria? Bom, primeira coisa é perceber aqui onde que essa recomendação está inserida, né? E aqui nós temos, por exemplo, uma aba chamada Get More Options. Vamos procurar esse nome, vou copiar aqui o nome dela, e vou procurar dentro do código do e-commerce por esse nome. Aqui eu dividi a tela entre a parte do produto e a parte do meu código. Já selecionei aqui a pasta do e-commerce para fazer essa busca e vou buscar então para a gente ver. Aqui o primeiro arquivo está dentro da pasta Languages, então aqui é só uma tradução, não é isso. E aqui nós temos já outro arquivo que fica dentro da pasta Admin Marketplace Suggestions, e aqui está ela. Então vamos ver aqui. Então a gente vê que é uma função, né, que vai ter algum objetivo a ser executado com ela, e ela chama Product Data Tabs. Vamos procurar ela aqui. Só que a gente sempre tem que fazer uma referência, ver onde que essa função foi referenciada, porque se eu criar uma função aqui, por exemplo, public, copiar aqui só para a gente ver, se eu criar uma função aqui, ó, uma função teste, não vai acontecer nada, porque a função por si só não tem valor nenhum e não tem objetivo algum. Ela só é útil quando ela é chamada em algum local. Então nós temos que ver onde essa função está sendo chamada. Copiar o nome dela. Primeiro eu vou procurar dentro do arquivo aqui. Se eu não encontrar nenhuma referência a essa função, eu vou buscar novamente em todo o arquivo do e-commerce. Aqui eu, de cara já encontrei, ó. E aí nós vamos olhar onde ela está incluída, e é dentro da função Public Static Function Init. Então é uma função sendo chamada dentro da outra função, aplicada aqui, né? Então a gente já entendeu que ela está fazendo referência a isso, adicionando a action normal. Mas, então, onde que eu tenho que mexer para ocultar? Eu poderia remover essa tab aqui de alguma forma lá no nosso código, só que não é a forma ideal, porque eu teria que remover de todos os locais que essa tab aparece. Então, a gente pode simplesmente ler aqui a função function init e ver o que ela nos diz, ó. Primeiro aqui ela verifica, ó, aqui o sinal de exclamação quer dizer que é diferente. Então, se aqui, ó, allow suggestions, essa função aqui ela é bem específica, ela é bem explicativa, né, do que ela faz. Então ela fala se permite ou não sugestões. Então como que a gente verifica? Faz sentido a gente verificar dentro dela, né? Porque se essa função existe, a gente vai verificar como que ela faz para permitir ou não as sugestões, antes mesmo de começar a buscar outras formas. E aqui ela foi chamada outra vez, e aqui está assim como que a sugestão foi verificada, ó.
E aqui a gente já verifica que ele somente tem sugestões em inglês, no caso do Brasil, então não tem essas sugestões. Só vai aparecer sugestões se for o WordPress configurado nesses idiomas aqui. Mas vamos continuar vendo aqui então o que é que tem aqui, ó. O que faz cada verificação? Primeiro ele verifica se o WordPress está em inglês ou não. E aí, se não estando em inglês, ele não exibe as opções. E aqui ele só exibe as opções. E é muito bom que o e-commerce ele é todo documentado, passo a passo. Então aqui ele fala que as sugestões só são exibidas se o usuário puder instalar plugins. Caso contrário, não. E aqui ele fala que é possível desativar via configurações. E por último, desativar via filtro. Por padrão aqui está retornando true. Então se o usuário não caiu nessa regra aqui de que ele desativou as configurações, por exemplo, se ele não pode instalar plugins, já vai dar false. Então, a função é allow suggestions, false, então é não. Falso é não, né? Se fosse verdadeiro, permite sugestões, é verdadeiro ou falso. Se retornou falso, então não permite sugestões e não vai exibi-las. A mesma coisa nas configurações. E por último, o filtro, que é aqui que nós vamos trabalhar com ele. Então, como que funcionam os filtros? A gente vai simplesmente usar a nossa técnica, aquela de aplicar os filtros aqui no nosso site, ó. Vou voltar ao nosso painel. De volta ao painel aqui, nós vamos ter a opção de incluir um código personalizado utilizando o plugin Code Snippets, ou tu pode fazer diretamente no Functions. Então, qual que é o nome desse snippet aqui? É remover sugestões. E aí eu posso adicionar filtro, que é para aplicar o filtro aqui. E eu poderia criar uma função aqui só para dizer retorne falso. Mas o WordPress tem uma função já nativa para isso, que é _ return false. E aí quando eu salvar aqui, esse filtro já vai estar aplicado no nosso site. E aqui eu salvei e ativei. E aí então, quando eu clicar para editar um produto, já não deve mais exibir as sugestões, porque a gente acabou de desativar. Então, o que é a estrutura aqui de um adicionar filtro? É o nome da função, add filter, 2 parâmetros mínimos, que é o nome do filtro, que o plugin define, né? No caso aqui, o e-commerce definiu esse nome do filtro, e por padrão, e aqui é o valor que ele vai retornar. E aqui eu botei para retornar a função que chama false. Então, essa função vai retornar false. Essa estrutura é a mesma aqui, ó. Se eu fizesse assim, ó, criar uma função dizendo desativar sugestões. E aqui é o valor padrão, né? Que é true, mas eu vou retornar false. Então, essa função aqui de 4 linhas cumpre o mesmo papel dessa função aqui, desse código aqui, desse pequeno snippet com uma única linha. Então, já não é mais para estar exibindo aqui as recomendações do plugin. Ó, já sumiu a aba aqui, a última ficou avançada e não tem mais aquela aba que nós tínhamos anteriormente. Então, o nosso código foi muito simples e bastante eficaz para resolver esse problema. Então, a gente percebeu aqui como é fácil de configurar um código e como que ele traz resultados úteis. Então, usando essa engenharia aqui de reversa, né, de chegar a um código específico, encontrá-lo e resolver, a gente consegue fazer muita coisa com pouco conhecimento e com poucas linhas de código e pouco tempo aplicado também. Então, se tiver mais dúvidas, dá uma olhada aqui nos links aqui embaixo que tem algumas explicações sobre como funciona o Add Filter, o Add Action e tudo mais, que lá vai te ajudar um pouco a entender melhor o que é que eu fiz aqui e como que eu fiz. Também acompanhe os outros vídeos dessa série.